Olá, mais uma vez aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e as nossas vibrações de saúde e paz a você e a sua família que nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. Nós temos falado em nossos programas sobre a vida e a obra de Chico Xavier, a obra que os espíritos tiveram oportunidade durante 75 anos de realizar através de Chico Xavier. Uma obra extraordinária, programada, planejada pelo mundo espiritual superior, não uma obra realizada aleatoriamente, uma obra realmente programada, e tanto é assim que as consideradas obras de maior fôlego, digamos, de maior fôlego e de maior substância, elas foram recebidas enquanto Chico Xavier residia na cidade de Pedro Leopoldo, na quietude da cidade de Pedro Leopoldo, que na década de 1910, 1920, era um pacato povoado, era praticamente um sítio, era um grande sítio. Chico Xavier trabalhava na Fazenda Modelo, e ali na Fazenda Modelo, naquela quietude, naquela tranquilidade, em plena natureza, e jovem, saudável, forte, os espíritos puderam escrever através dele talvez as obras mais importantes de sua lavra mediúnica, embora para nós outros qualquer linha escrita pela mão de Chico Xavier seja de uma importância fundamental. Mas, de fato, Chico Xavier veio para Uberaba em 1959. Ele veio para cá quando ele estava com 48 anos de idade, às vésperas de completar 49 anos de idade. Mas quando ele chegou aqui, no dia 5 de janeiro de 1959, ele estava com 48 anos de idade. E nós sabemos que o mundo nas décadas de 30, 40, 50, era um mundo menos agitado, embora as grandes guerras mundiais que aconteceram na Europa, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Mas o Brasil aqui, à distância desses grandes conflitos. E Chico Xavier, trabalhando na Fazenda Modelo, em contato com a natureza, ali na pequenina Pedro Leopoldo, encontrou o ambiente propício, o ambiente de recolhimento propício para que os espíritos pudessem escrever por seu intermédio obras de grande importância. Hoje nós queremos destacar mais 3 livros da lavra mediúnica de Chico Xavier. O romance extraordinariamente conhecido, há 2000 anos, de Emmanuel, o primeiro romance de Emmanuel, primeiro romance do Pentateuco, de Emmanuel, há 2000 anos. Este livro foi psicografado em 1940.
Interessante, no ano de 1940, Chico Xavier psicografou e editou 3 livros de fôlego. O livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, 1940, Há 2000 anos, 1940, e logo em seguida, 50 anos depois, também 1940. Os 50 anos depois, ele dá seguimento a este romance, a história que é narrada por Emmanuel no livro Há 2000 anos. Vamos ver aqui a data de prefácio que está neste livro de Emmanuel. Vejamos bem, o livro foi publicado em 40, mas o prefácio é de Pedro Leopoldo, 2 de março de 1939. De 1939. E o prefácio de 50 anos depois está aqui, é de 19 de dezembro de 1939. Vejamos, não é? Estes 2 livros psicografados no mesmo ano, foram editados no ano seguinte, em 1940, mas foram psicografados em 1939. Neste livro, há 2000 anos, Emmanuel, por assim dizer, ele, se referindo à sua própria história, ele foi um senador romano, Públio Lentulus, ou, segundo alguns querem, Publius Lentulus, né? Mas nós costumamos chamar Públio Lentulus, não é? Emmanuel, ele fala a respeito de sua condição de senador romano que teve contato com Jesus. Teve a oportunidade de estar com Jesus quando ele vai até Jesus Cristo buscar cura para sua filha Flávia, que estava doente, não é? E há algo interessante no livro. O livro é todo interessante, porque fala sobre o cristianismo, os primórdios do cristianismo, mas Emmanuel aqui, ele fala também a respeito de uma existência passada, de uma sua existência passada, ou seja, de uma sua existência anterior, quando ele foi Públio Lentulus Sura, avô dele mesmo. Interessante observarmos isso no livro. Ele reencarnou na condição de neto de si mesmo, porque ele fala a respeito de Públio Lentulus Sura e logo em seguida de Públio Lentulus, não é? Ele fala a respeito do espírito maravilhoso aqui de Lívia e sobre, enfim, sobre aquelas lutas dos cristãos, aquelas perseguições que começavam contra os adeptos do cristianismo, não é? E ele, naquela situação, não se fez cristão naquela existência e depois eles desencarnam lá, todos eles desencarnam lá em Pompeia, mas devido à explosão do vulcão lá em Pompeia, não é? E temos aqui a continuidade do livro há 2000 anos, não é? 50 anos depois, em que Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, que é o nosso Emmanuel, ele volta à Terra 50 anos depois, vejamos bem, ele volta à Terra 50 anos depois, ele permaneceu no espaço durante praticamente 5 décadas, ele voltou à Terra na condição de escravo grego. Ele, que havia sido um senador romano, voltou na condição de escravo grego, Nestório, não é? E aqui ele conta a história também do espírito maravilhoso de Célia,
né? Célia Lúcius, não é? Célia que foi canonizada pela Igreja como São Marino, não é? Célia era uma mulher, tornou-se cristã, mas, a fim de se proteger, ela se vestia como homem. Para se proteger, ela se trajava como homem, não é? E adotou o nome de Marinho, não é? Então, ela foi canonizada pela Igreja como santa. Existe o dia de Santa Célia, não é? Ou São Marino, dia 18 de junho. A igreja comemora essa data no dia 18 de junho. Nós sabemos disso porque foi o próprio Chico Xavier que nos contou. Certa vez nós o convidamos para participar das festividades de 25 anos de fundação da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que frequentamos, e a casa foi fundada no dia 18 de junho. Então ele nos disse assim: Bacelar, você sabe que é o dia da Célia, do livro 50 anos depois? Nós não sabíamos, né? Então ele nos contou a história. É um livro extraordinário que continua falando. Às vezes alguns personagens são os mesmos, mas existem outros personagens na obra falando sobre os primórdios do cristianismo na Terra. Logo em seguida, nós estamos aqui praticamente falando de 3 em 3 livros, né? Logo em seguida, aqui no ano de 1941, outro livro editado pela LAC. Esse livro é uma preciosidade, porque é a primeira edição. Cartas do Evangelho, de Cassimiro Cunha. Cassimiro Cunha era um poeta, ele era cego, o Cassimiro Cunha, e ele começou a escrever através de Chico Xavier. Nós cremos que ele era de Vassouras. Aqui é um poeta fluminense, ele foi nascido em Vassouras. Cartas do Evangelho, em trovas. Muito interessante esta obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Os poetas, a poesia sempre esteve presente na obra de Chico Xavier. A poesia é uma linguagem, segundo os eruditos, segundo os literatos, é uma linguagem superior à da prosa, porque é uma linguagem que fala diretamente ao inconsciente. Eu me recordo muito disso, certa vez conversando com o Dr. Elias Barbosa, que era um conhecedor da língua, estudioso do assunto, da poesia. Ele nos disse assim: olha, a poesia ela se dirige ao inconsciente das pessoas. É uma linguagem que se dirige... A prosa vai ao consciente, mas a poesia vai ao inconsciente. Então nós temos aqui várias trovas abrimos aqui... Vamos abrir aqui Carta aos Pais. O título do livro é Cartas do Evangelho. São diversas cartas, né? Cartas aos pais, cartas aos meninos, cartas aos homens do campo, carta aos crentes, carta aos tristes, carta aos cegos, porque Cassimiro Cunha, ele era cego, carta aos médiuns, carta aos empregados. Achamos interessante essa carta aos tristes, 74, porque hoje em dia, infelizmente, está aí muito comum, não é? A depressão, a angústia, a ansiedade, não é? A tristeza muitas vezes. Vejamos aqui,
Alma irmã de nossas almas, por que vives triste assim? Todos os males da terra chegarão um dia ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia da salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade, que chores um ente amigo na senda da iniquidade. É certo que neste mundo, onde há espinho em toda a estrada, não há lugar para o excesso do riso ou da gargalhada. Mas ouve, o amor de Jesus é como um sol de harmonia. Quem se banha em sua luz vive em perene alegria. Demasia de tristeza é sinal de isolamento. Quem foge à fraternidade busca a sombra e o desalento. Guarda o bem de teus esforços num plano superior. Não há tristeza amargosa para quem ama o labor. Transforma as experiências pelas quais hajas passado num livro fraterno e santo que ampare o mais desgraçado. O serviço de Jesus é tão grande, meu irmão, que não oferece ensejo a qualquer lamentação. O senso de utilidade deve sempre andar contigo. Transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo. Dá sorrisos, esperanças, ensinos, consolação. Espalha o bem que puderes na senda de redenção. Enche a tua alma de fé, de paz, de amor, de humildade. Não há tristeza excessiva onde exista a caridade. Quando de fato entenderes a caridade divina, tua dor será no mundo como fonte cristalina. Dá sempre, trabalha, crê, e a tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus. Então vejamos que obra fantástica essa obra mediúnica de Chico Xavier. Alguns espíritos escrevendo, trazendo revelações do mundo espiritual a respeito da vida além da morte. Outros espíritos se dedicando ao consolo imediato dos desencarnados, escrevendo, consolando os sofredores, aqueles que estão enfrentando provas acerbas, não é? E tudo isso na década de 40, na década de 41, já na preparação para que novas revelações espirituais viessem do mundo espiritual através de Chico Xavier. E Chico Xavier trabalhando incansavelmente. Agora é bom que se diga, Chico Xavier, ele psicografava à noite, durante a noite até a madrugada, porque durante o dia todo ele estava trabalhando. Ele não apenas psicografava, ele trabalhava. Ele teve vários serviços durante a sua infância, a sua juventude e a sua madureza. Ele trabalhou numa fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, ele trabalhou no empório em Pedro Leopoldo e, posteriormente, ele foi trabalhar na Fazenda Modelo, onde se aposentou. Na Fazenda Modelo ele trabalhou até se aposentar. Ele veio completar o seu tempo de serviço em Uberaba, aqui na cidade de Uberaba. Faltava alguns meses. Quando ele veio para Uberaba, para a sua aposentadoria, alguns meses faltavam, né? E ele completou o seu tempo de serviço aqui em Uberaba, prestando serviços aqui
no Parque Fernando Costa, na ABCZ, que hoje é a ABCZ, não é? É a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, não é? Foi aqui que ele se aposentou. Mas vejam bem, Chico trabalhava durante o dia, não é? Buscando o seu ganha-pão, a sua sobrevivência, ajudando a cuidar da família, ajudando a cuidar dos irmãos, não é? Muitos irmãos, do primeiro casamento de seu pai e muitos irmãos também do segundo casamento de seu pai, e ele ajudando a cuidar da casa, trabalhando com as irmãs mais velhas, não é? Para ganhar o sustento. Então ele trabalhava durante o dia todo. Porque muita gente fala assim, o Chico, para escrever tanto, ele devia ter psicografado o dia inteiro. Não, não era assim não. Ele terminava, saía do trabalho, ele nos contava. Ele trabalhava até às 5 horas da tarde, na Fazenda Modelo, e depois, com a permissão de seu ex-patrão, o Dr. Rômulo Joviano, ele descia, ele ia para o porão da casa. A casa existe até hoje, lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, o porão da casa, onde residia lá o Dr. Rômulo Joviano, com a família, com a esposa e com os filhos. Ele, com permissão do Dr. Rômulo, ele ia para o porão, depois das 6 horas. E ali, por volta das 6 horas da tarde, 6 às 18 horas, 18h30, ele começava com os espíritos o trabalho da psicografia. Ele nos contava que ali pelas 20 horas e 30 minutos, a esposa do Dr. Rômulo tinha a bondade de descer até o porão com um lanche para ele, porque ele não tinha tempo, ele não ia em casa. Ele não ia em casa para comer alguma coisa, porque ele morava distante da Fazenda Modelo, né? Dava mais ou menos aí, da casa dele até a Fazenda Modelo, talvez uns 5 quilômetros. Então, não dava tempo dele ir em casa, e não tinha condução, né? Não tinha como ele ir em casa e depois voltar para a Fazenda Modelo. Não havia ele não tinha bicicleta, não tinha uma lambreta, não tinha nada, né? Então seria muito penoso fazer perdia tempo, né? Então ele ficava ali mesmo, no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, e ali diz ele que ficava até aproximadamente meia-noite, e às vezes passava até da meia-noite, né? Porque diz ele que os espíritos escreviam, psicografavam. Vejamos bem o trabalho. Os espíritos psicografavam. Depois que os espíritos psicografavam, os espíritos iam rever com ele o que havia sido psicografado. E depois que os espíritos faziam a revisão do que havia sido psicografado, o Chico ia datilografar o que havia sido psicografado naquela noite. E também ele não tinha máquina de datilografar, máquina de escrever. A máquina lhe era emprestada pelo seu patrão, ou ex-patrão, o Dr. Rômulo Joviano, que foi muito importante, foi um protetor que Chico teve para desempenhar o seu papel na mediunidade. Muita paz e até o nosso próximo encontro.